Olá, dando sequência, então, à nossa unidade 3 do conteúdo programático, que fala de demanda e oferta por transportes, né? Então a gente vai acaba entrando com essa aula de hoje, né, na segunda metade dessa unidade 3, né? E dessa segunda metade, então hoje a gente tem então uma parte, né, a primeira parte, né, dessa segunda metade, né? Como vocês podem ver aí nesse slide inicial, nós vamos falar sobre a oferta de transportes e sobre esse equilíbrio demanda e oferta. Lembrando sempre que quando a gente fala de oferta de transportes, a gente traz um pouco da discussão acerca de custo, né, custo de transportes. Tá? É bom que se diga que, primeiro, em termos econômicos, o que significa oferta. Né? Então, a definição de oferta formal é que a intenção de uma ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, de colocarem alguma coisa à disposição de quem quer que seja, gratuitamente ou não. Né? Não é porque a gente coloca uma coisa gratuitamente que não é uma oferta, claro que é uma oferta. Né? E como a gente, da mesma forma que quando a gente discutiu acerca de demanda, sempre que nós falarmos de oferta, vai ser uma oferta por bens ou serviços, porque transporte essencialmente, né, é um tipo de serviço, né, a, embora também possa ser vendido também bens relacionados a transporte. Né? Ah, Outras perguntas, algumas perguntas que devem ser feitas ao se ofertar um bem ou também serviço, né? Expandindo um pouco o que está escrito aí. Né? O que eu devo visar? Devo maximizar o lucro? Isso é uma abordagem. É isso? Devo aumentar a fatia de mercado? Né? Sobretudo quando a gente está discutindo uma entrada no mercado, às vezes a gente nem está atrás de aumentar tanto o lucro, não. É lógico que não se quer ter prejuízo, mas muitas vezes a gente quer aumentar a sua fatia de mercado. É isso? Então, digamos, por exemplo, que você é representante, né, dono de uma empresa, né, de transporte aéreo. Né? Não sei se vocês vão recordar, por exemplo, quando a Azul entrou no mercado, que eu acho que foi a última grande empresa de transporte aéreo que entrou no mercado foi a Azul, não é isso? Então a Azul, quando entrou no mercado, os preços das passagens eram mais baratos, né? No voo existiam grande outras coisas que tentavam aumentar a atratividade da viagem, né? Como mais opções, por exemplo, um serviço mais diferenciado, digamos assim, de bordo, né? Isso, então tudo isso visa maximizar o mercado, né? Então quando você, por exemplo, tem uma empresa de um aplicativo de entrega de comida, né? Para rivalizar aí com iFood, Uber Eats, por exemplo, né? Quando você vai começar, né, a sua empresa, você bota um monte de promoção, né? Cupons, enfim, tudo isso primeiro tentando aumentar a fatia de mercado, não é isso? Né? Outra pergunta que deve se fazer: devo estocar produtos quando o mercado indicar preço baixo? Né? Porque se você tem uma quantidade alta de produtos no mercado, né? Então isso faz com que o seu preço vá baixando. Então às vezes tem produtos que são estocados, são represados, de modo ao preço se manter no nível que você considera competitivo. É lógico que isso só pode se valer quando você tem essa possibilidade de estocar. Né? A gente até falou em outras aulas aí que o serviço de transporte, né, digamos assim, é um bem que é altamente perecível, né? Isso. Então você não consegue estocar vaga de ônibus, por exemplo. Você pode até represar o ônibus circulante, né? Isso, em horários que fora pico, né, fora do pico, você pode tirar alguns ônibus, mas nunca você consegue. Mas mesmo assim, o ônibus é um bem seu que vai estar parado, né? Portanto, não está gerando riqueza naquele momento, né? Mas que é algo que tem que se conviver, né? Haja vista que a oferta de transportes ela tem que acompanhar de alguma forma, né, a demanda, né, que é flutuante ao longo do dia, ao longo do mês, do ano, como a gente falou na introdução do assunto demanda. Né? Outra pergunta que pode ser feita, dentre tantas outras que podem surgir, né? A oferta ela está relacionada somente com o preço do produto, né? Vocês devem lembrar que a demanda, ela, sim,
estava sempre relacionado ao custo do serviço de transportes, mas não somente, né? Estava relacionado ao tempo, estava relacionado a uma série de outras questões que permeiam ali o problema, não é isso? Então, geralmente a oferta de bens de consumo, de uma maneira geral, ela tem como base o preço, né? Como a gente vinha falando. Né? Em transportes temos, como a gente vinha dito, tem um problema de ser um bem bem perecível, altamente perecível, né? Que não dá para estocar, né? Como é o caso de alimentos e vestuário, né? E outra característica que tem relacionada à oferta de transportes é que muitas vezes o preço não é predominante, né? A gente sabe aí que tem serviços de transporte que são baratos, porém não traz a qualidade muitas vezes almejada por muitos, o que faz com que essa qualidade seja predominante, né? Na questão da oferta e obviamente relacionado com a demanda também. É isso? Né? Alguns fatores então que afetam a essa oferta de transporte. Um deles é a tecnologia, né? E primeiro afeta o custo. Então, a gente sabe que, claro, se a gente tiver um ônibus parecido com esse da direita, né, circulando, por exemplo, dentro do meio urbano, todo mundo vai adorar. Né? Confortável, ar-condicionado, né, internet, etc, etc. Só que o custo desse ônibus é muito alto, né? Muitas vezes para viagens bem curtas, né? Essencialmente curtas, embora, claro, dentro do meio urbano também haja aquelas viagens que não são curtas, têm sido longas, né? É, então, assim, então a tecnologia é um desses fatores, né? Afetam, por exemplo, está muito relacionada com a qualidade, o bem-estar, o conforto, mas também com capacidade, está relacionado com velocidade, né? Esse ônibus da direita é um ônibus mais apropriado porque imprime um pouco mais de velocidade, mais conforto, né? Pode colocar. Né? Então tem características diferentes desse da esquerda, né? Que claro, é um ônibus que remete aí a alguns ônibus antigos, né? Mas não é incomum a gente visitar algumas cidades, né, sobretudo cidades menores, né, que a gente vê ônibus cuja a idade da frota é uma idade bem elevada. Né? Outro fator que afeta a oferta é uma estratégia operacional. Né? Então, essa estratégia operacional ela é definida com base, inclusive, na tecnologia, né? Como a gente vinha comentando. Né? Então, a oferta ela tem sempre aquela pergunta, né, em relação à estratégia operacional. A oferta será aumentada, né, para se adequar à demanda? Né? Então, assim, então é preciso definir uma estratégia operacional e aí é aqui que a gente pode até falar pela primeira vez nessa disciplina do conceito de nível de serviço. Né? Então, o órgão gestor ele precisa definir, né, uma estratégia operacional do ponto de vista de dizer o seguinte, olha, por exemplo, para o ônibus, qual a lotação máxima que nós vamos permitir? Né? À medida que se a demanda ela teve um acréscimo e essa qualidade, esse nível de serviço que é baseado, por exemplo, na lotação, né? Isso é baseado na lotação. A gente sabe que a lotação máxima ela está ela está atrelada à percepção que o usuário tem sobre o serviço, que a gente chama isso de nível de serviço, né? Tá? Então, às vezes a demanda aumenta e esse nível de serviço, essa lotação, ela não é alterada, né, a ponto de extrapolar esse limite definido operacionalmente, né, pelo gestor. Tá? As exigências e as restrições institucionais também afetam a oferta, porque define estratégia, né, como a gente até falou anteriormente em relação à operação, né, mas também está atrelado muito a questão da tarifação. Né? A tarifação ela é regulamentada, ela não é de livre mercado, né? Então existe como se trata de um serviço público, né? Então o Estado ele vem, né? O governo tem vindo, né? Como regulador, né? Da tarifa, né? Embora a gente também tenha alguns exemplos hoje em dia, e aí essa é uma discussão nova no que se diz respeito aí ao transporte público, né? Então,
Hoje em dia a gente já tem serviços de transportes que tem o seu preço alterado sob demanda, né? Então, para quem é usuário do Uber, por exemplo, é muito comum a gente saber que a tarifa que você paga por um serviço como o do Uber, ele não é só mais função somente da distância, como era com o táxi, né? O que não acontece, por exemplo, com o transporte público por ônibus e o metrô, né? Às vezes as distâncias são totalmente diferentes, né? Existe uma diferença importante entre algumas distâncias percorridas dentro do meio urbano e a tarifa continua a mesma. É claro, você começa a ir para fora da cidade, para a região metropolitana, você tem um aumento da tarifa, mas dentro da cidade, dentro de um limite, com viagens curtas e viagens mais longas, essa tarifa ela não muda, né? E mesmo no caso do Uber, voltando à questão do Uber, não, né? A gente já tem uma alteração da tarifa, não somente em função da distância, mas em função do horário, né, que você está pedindo o Uber. Então, se você pede o Uber, por exemplo, perto do horário de pico, em que a demanda é maior, você tende a pagar mais, né? Então, mas do ponto de vista institucional, né, os gestores públicos eles atuam na questão dessa regulação aí da oferta e da tarifação, né? O comportamento do usuário muda, afeta a oferta, claro, né? O comportamento muda, né? Então, no caso, não estamos falando somente de serviço de transporte público, né, de transporte de passageiros, mas falando de transporte de uma maneira geral, né? Então, o comportamento do usuário ele influencia em níveis de estoque, nos métodos de empacotamento, né? Então, vamos pensar um pouquinho quando a gente comprava, não sei se todo mundo teve a oportunidade de fazer compras online já há alguns anos, né? Mas antigamente você fazia uma compra online, você tinha como expectativa, né, que essa sua compra, isso acontece muito ainda hoje em dia, né? Mas antigamente mais ainda, né? De demorar um certo tempo, né, para chegar a sua compra, né? Hoje em dia, já tem algumas compras que a gente faz pela internet que chega rapidamente, chega no dia seguinte, chega daqui a 2 dias, né? Então isso tem muito a ver com a concorrência, claro, né? Mas também está tudo um pouco atrelado, né? Mas também com a tecnologia, né? As questões organizacionais também influenciam bastante, né? E nesse caso especificamente do usuário, o usuário ele acaba exigindo hoje em dia um pouco mais de rapidez, né? Os usuários, se você vai, por exemplo, solicitar uma comida via aplicativo, né? Você há muitos usuários não suportam esperar horas para poder chegar ao seu pedido, né? Isso influencia, né, no custo, claro, né? Porque se você precisa dessa comida mais rápido, você precisa ter uma demanda, né? Uma demanda não, uma oferta de entregadores maior, né? Então, esse comportamento, essa forma, por isso que há tanta pesquisa com o usuário, né? Para entender o usuário primeiro, para depois, a partir disso, a gente saber dimensionar a oferta a partir dessa tendência de comportamento do usuário, né? E esse usuário em transportes, né? Obviamente ele tem aí uma gama de opções, né? Uma gama de opções de, de, de transportes, né? Nós temos o automóvel, tem transporte público, motocicleta, metrô, né? Trem suburbano, avião, bicicleta, andar a pé, né? Então tudo isso, claro, né? A escolha por algum desses modos às vezes nem é tão importante, nem é tão evidente, né? Porque às vezes o sujeito não tem condições de ter determinado tipo de transporte, tem outros modos de transportes que nem faz sentido, né? Você não vai pegar um avião a percorrer um trecho curto, né, de alguns poucos quilômetros, por exemplo, isso não faz sentido, né? Embora para alguns possam até fazer, alguns, por exemplo, têm acesso a helicóptero, coisas do gênero, né? Mas o fato é que o comportamento do usuário é um fator, claro, essencial aí na definição da oferta, né? Então nós temos aqui uma outra abordagem, né, que mostra quais são as influências, né? Como essas influências se conectam aí para definir a oferta de transporte. Então a gente tem aqui, né, começando esse fluxograma, falando das instituições, o mercado, né? Então as instituições, o mercado,
determinam como é que vai ser a cobertura de custo, né? Acesso a crédito, por exemplo, uma série de outras questões que influencia no custo, né, do ofertante e também de quem vai, da demanda, de quem vai acessar essa oferta, né? Então isso determina, né, o comportamento do ofertante, o custo ofertante, o custo ao usuário e, claro, o comportamento do usuário. Tudo isso sendo interligado, a gente então tem o que a gente mencionou agora há pouco do nível de serviço. Quando a gente compara e confronta oferta e demanda, isso estabelece então um nível de serviço. Exemplo, digamos que você tem uma via, né, e essa via ela comporta 2.000 veículos por hora. Isso é a sua oferta. Essa via é a infraestrutura de transporte que é a via, ela tem uma capacidade, uma oferta estabelecida que é de 2.000 veículos por hora, não é isso? Enquanto que se você, por exemplo, tem 100 veículos por hora de demanda, né, quando você compara 100 veículos por hora de demanda com 2.000 veículos por hora de capacidade, você tem também um nível de serviço altíssimo, porque aqueles 100 veículos que estão trafegando naquela hora, eles têm total liberdade de escolha, de rota, de velocidade, enfim. Isso determina um nível de serviço alto, né? Então, esse comportamento e as características da oferta e da demanda eles precisam ser confrontados para a gente chegar no nível de serviço, né? Outras coisas que influenciam, então, né, também no nível de serviço, né, como a gente vem falando, são as características tecnológicas, né, de desempenho também tecnológico, né? Tudo isso, então, né, quando a gente vem com a questão da oferta, né, do custo ao usuário, né, e isso determina a escolha, né, então a gente então chega necessariamente a nossa oferta de transporte necessariamente, né, finalmente, não é isso? Porque agora a gente sabe quais são os custos, não é isso? Sabe qual é o nível de serviço, inclusive almejado, né? E assim a gente consegue, ao avaliar todos esses fatores, estabelecer qual é a nossa oferta. Tá? Com relação ao ofertante, né? Então, o ofertante de transportes, ele pode ou não estar envolvido na regulação do transporte. Então, vamos falar do DR, por exemplo. O DR, nesse caso aí, é um símbolo do DR de São Paulo, né? Departamento de Estradas de Rodagem, mas tem um DR também aqui de Minas, né? Nem todo órgão estadual de rodovias, né, chama-se DR, mas nesse caso de São Paulo e de Minas tem o mesmo nome, a mesma sigla, né? Ele tanto oferta, né, a infraestrutura, que são as rodovias, né, como também regula, né? Claro, pode haver outros órgãos aí que ajudam a regulação, né? No caso lá de São Paulo, por exemplo, a gente tem a agência reguladora de transportes, que é a Artesp, né? Aqui a gente tem uma secretaria de transportes aqui em Minas, que é a CETOP, né? E no caso aqui, eles são interligados, às vezes fazem parte de uma mesma estrutura maior que envolve transportes, né? Mas de alguma forma o Estado, né, ele tanto oferta como regula, né? Lá em São Paulo, e acontece aqui em Minas também, em outros lugares, né, a gente tem as concessionárias, né, de rodovias, por exemplo, não somente de rodovias, mas tem as concessionárias de rodovias, que elas não são donas da rodovia, mas estão com a gerência concedida pelo poder público, né? Então, com essa concessão, que dura alguns anos, né, ela acaba sendo, de alguma forma, sim, a ofertante, né, embora exista um órgão regulador para saber se esse serviço de transportes está sendo bem apresentado ao usuário, né, ao cidadão, né? Do outro lado aí da figura, nós temos aí uma empresa de entrega de correspondência, né, de mercadorias, que é a DHL, que é uma empresa privada. É uma empresa privada similar aos Correios, que é pública, né? Nesse caso, a DHL é uma empresa privada, né, que muito comum, né, às vezes não é muito comum a gente ver isso aqui no Brasil, né, por causa da forte atuação dos Correios, né? Mas em outros países a gente consegue ver com mais clareza e facilidade várias empresas de entrega de correspondência de carga, né, como é o caso da DHL, né, e assim por diante.
Tá? Então, assim, essa empresa ela não está, nesse caso, envolvida na regulação desse serviço de transportes, né, a DHL. Tá? O operador, né, ele pode ser tanto opera como pode ser um ofertante, né? Então, nesse caso aí, como a gente estava falando anteriormente, né, a gente tem as empresas de ônibus, as concessionárias, né, que são empresas privadas, né, que remetem às empresas públicas, né? Tá certo? Outra entidade relacionada com a oferta é o usuário, né? A gente chegou a falar do usuário, né? Então, o custo incorrido ao usuário, né, ele é relevante para a função de oferta. Então, assim, não tem como a gente falar, tentar, e a gente vai falar ainda, se não essa semana, na semana que vem, né, acho que essa semana, assim, nessa aula, né, a gente já começa a falar de custo. Então, a gente precisa entender como é que funciona, como é que se comporta o custo para poder avaliar, né, como é que vai fazer esse equilíbrio entre oferta e demanda, não é isso? Né? Então, assim, tem o preço da passagem, tem o preço do transporte da carga, tudo isso tá relacionado ao custo. Como a gente viu até na aula que falava de demanda, às vezes esse custo ele está relacionado a outras coisas como a questão do tempo. Né? O tempo também tem um valor atrelado a ele, não é isso? Tá? Que acaba, no final das contas, também sendo remetido em algum tipo de monetarização, né? de valor. Quando você fala de regulamentação, não tem como a gente não lembrar das agências reguladoras. Né? Então, aqui nós temos dois exemplos, né, duas agências federais, uma Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, que mexe com as rodovias, com os ônibus, as empresas de ônibus de transporte estaduais, não é isso? As ferrovias, enfim. Né? A ANAC, por exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil. Né? Então, a regulamentação ela passa não somente pela técnica. Tá? Você vai usar esse tipo de material, esse tipo de regulação vai acontecer dessa forma e tal. Né? Mas também passa pela operação e também passa pela parte econômica. Então, a questão da tarifação, sempre que a gente fala da questão econômica em transportes, a gente remete à tarifação, embora não só tenha esse viés, não, tá? Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que para poder fazer a comparação entre funções de oferta ou curvas de oferta e curvas de demanda, a unidade ela tem que ser compatível, né? Então, geralmente a gente monetiza, né, as curvas de oferta e demanda, né? Outra questão que a gente também muitas vezes usa, e eu vou dar exemplos um pouquinho mais adiante, diz respeito ao fluxo de tráfego. Né? Então, geralmente nessa obtenção de curvas de oferta, de curvas de demanda, né? E obviamente o custo é envolvido, né? A gente usa o fluxo de tráfego como uma das variáveis a serem consideradas. Tá? Então vamos a um exemplo aqui que, falando especificamente de custo, né? Vamos a um exemplo aqui olhando esse gráfico. No eixo Y a gente tem aqui o custo e no eixo X a gente tem o valor da produção desse bem ou serviço, né? Veja que essa figura está mostrando o seguinte, que o custo total usuário, que é essa linha um pouquinho mais grossa, ela é fruto do somatório de outros custos, né? Custo total de produção, custo ao usuário, o valor do tempo, o subsídio que às vezes vem dos órgãos públicos, o valor do desconforto a gente pode tentar monetizar também. Né? Então assim a gente consegue, né, relacionar a oferta com o custo. Tá? Portanto, a mensagem é que, com relação ao custo total, a gente tem que considerar, então, todas essas outras, né, variáveis, aí, todas essas parcelas de custo para a gente chegar, então, no custo total. Então essa é a mensagem que a gente consegue visualizar dessa figura aí. Tá? Né? Então, assim, geralmente é empregado um termo que a gente chama de custo generalizado
né, para refletir essa multidimensionalidade, né? Então, assim, existem, como a gente viu na slide anterior, muitas variáveis, muitas parcelas desse custo, e a gente às vezes usa esse conceito de custo generalizado, muitas vezes nem pegando, né, item a item, variável a variável, para chegar no custo total, mas pegando de alguma forma, tentando captar esse custo, né, de uma forma que a gente saiba que nesse custo captado tem todas essas parcelas, ou pelo menos boa parte das parcelas que a gente viu no slide anterior, né? Então a tentativa é essa, de transformar todos os componentes para o sistema de unidade única, que geralmente, nesse caso, é moeda, né? Unidade monetária. Tá? Então assim, ó, aqui nós temos uma outra forma, né, de apresentar aquele custo, né, que a gente viu anteriormente. Vocês devem lembrar, por exemplo, que no caso do eixo X, a gente tinha a unidade produzida, né? E aqui nesse caso a gente tem, como eu tinha dito anteriormente, o volume de tráfego, que é uma das variáveis consideradas, né, quando se trata aí, de função de custo, né? Quanto mais demanda, volume de tráfego a gente consegue observar na via, significa que a gente está atendendo a demanda, ou seja, a gente está verificando na prática que esse serviço ou essa unidade produzida ela está aparecendo, né? Ela está sendo visível ali, que no caso veículos sendo, eu não diria poder ser carga transportada, ou veículos usando aquela infraestrutura de transportes, tá? Então, é muito comum a gente ver aí, tem várias funções que tem esse formato, né, cujo eixo Y é de custo e o eixo X é o fluxo, né? E o formato é esse que está mostrando aí, ó. À medida que o volume de tráfego, né, ele aumenta, esse custo aumenta, né? Como, por exemplo, o que pode ser, nesse caso, substituído pelo custo, para a gente conseguir visualizar esse formato? O tempo de viagem, né? À medida que o volume de tráfego aumenta, o tempo de viagem ele também cresce, não é verdade? Então, com isso, é evidente que o custo médio, né, também aumenta, né? Então, veja só. Lembrando também que nesse caso dessa linha pontilhada, né, que vocês estão vendo aí, né, esse volume de tráfego ele tem um limite, esse limite é exatamente a capacidade do sistema, né, e esse termo capacidade, claro, ligado à oferta, né, daquele sistema. Tá? Portanto, a gente pode ter, né, uma função de oferta que tem essa cara generalista aí, né, um eixo X, né, que é a quantidade Q, e o eixo Y, o preço P, né? Função essa que a gente pode dizer que ela é igual a uma constante K1 mais uma constante K2, né, vezes a variável Q, que é a quantidade produzida, e P o preço, né? Então, assim, essa relação indica a variação, né, da quantidade de bens e serviços que esse produtor está disposto a oferecer, né, em função do preço pago pelos consumidores, claro. Essa inclinação é positiva, né, porque quanto maior o preço, né, maior a quantidade, né, que o produtor está disposto a fornecer. Então, se o preço aumenta, né, então é evidente, quanto o preço, à medida que o preço aumenta, isso, óbvio, o produtor tem que ter condições de fazer isso, né? Mas o produtor ele tem a estar disposto, então, a produzir mais dessa quantidade desse produto. Claro, não quer dizer que ele vai fazer isso, né, porque essa função de oferta, que ela é teórica, né, e esperada, ela tem que ser confrontada com a curva de demanda, que é o que nós vamos fazer, se não nessa aula de hoje, na próxima aula. Tá? Então, quando se trata de produtor, né, que a gente estava comentando no slide anterior, né, vamos entender como é que funciona, né, relembrar como é que funciona a mecânica do transporte aí, né? Então, digamos assim que a gente tem uma fábrica, uma fazenda, que usa mão de obra, insumos de outras fábricas, né? Enfim, também de outras fábricas, de outras fazendas, né? Então, veja só, todos os produtos, né, dessa fábrica, fazenda, ela é transportada para o comércio, que
vende produtos dessas fábricas para outras fábricas ou para outras pessoas, consumidores finais, né? E para o pessoal envolvido com o comércio também. De novo, isso através do transporte, né? Então os consumidores acabam adquirindo esses produtos, né? Vendem esses produtos para outras pessoas, né? E as pessoas que compram esses produtos vendem também a sua força de trabalho, a sua inteligência, né? A sua criatividade para outras fábricas, fazendas, e o processo todo de transporte acaba sendo tanto de ida, né? Tem duas mãos, né? Tanto de ida quanto de vinda, aí, como a própria figura está mostrando. Então, lógico, a gente já falou disso outras vezes, né? Mas é só relembrar aí, quando se trata, que a gente falou no slide anterior, né? sobre o produtor, né? Lembrar que começa com ele, né? E no final das contas o transporte em toda essa cadeia aí, né? Ela acaba sendo vital ao homem e à sociedade, tá? Né? E voltando ao assunto de custo, né? Veja só, então a gente tem aí um preço no mercado, né? E a gente sempre tem falado de preço, inclusive quando a gente estava discutindo sobre a demanda, né? E aí enfatizar que esse preço no mercado ele é de maneira bem simples aí, né? É uma soma do preço na região da origem, né, com o custo de transportes, né? Claro, dependendo de onde você vai vender aquele produto, ele pode ter outras coisas incorporadas, claro, né? Como por exemplo, quantas pessoas, né, estão intermediárias aí até chegar ao consumidor final, né? Então, assim, cada vez que você tira um pouco desses agentes intermediários até chegar ao consumidor final, né, você diminui aí a necessidade de lucro desses intermediários, diminui o custo do transporte, por exemplo, né, e o preço pode cair. Né? Mas de maneira mais simples, podemos dizer que o preço do mercado, né, é a soma desse preço na região de origem, né, pelo custo, com o custo de transportes. Tá? Falando em custos, né, vamos definir o que é custo fixo. Tá? Então, como o próprio nome já diz, né, custo fixo é aquele que independe do nível de produção. Tá? Então, como a gente já pode imaginar, o custo variável depende da quantidade a ser produzida, né, a quantidade sendo produzida. Né? E o custo fixo não, você tem aquele custo independente, né, do nível de produção. E aí nós temos um exemplo. Né? Então, digamos que uma fábrica produz até 500 caminhões por dia, né, e ela custa R$ 1.000.000 por dia só para funcionar sem a produção. Ou seja, independente do número de caminhões produzidos, que pode fabricar até 500 caminhões por dia nessa fábrica, né, se não fabricar nada, o custo fixo é de R$ 1.000.000. Né? Veja só, o que é interessante ver, a gente vai ver daqui a pouco, né, é que o custo fixo por unidade produzida diminui com o aumento da produção. Claro, se essa relação custo fixo por unidade é verdadeira, né? Então, se a gente começar a aumentar a quantidade de unidades produzidas, essa relação ela acaba diminuindo com o aumento da produção. É isso? É só observar a relação que é fácil de perceber. O custo variável, por outro lado, né, depende do nível de produção. Então, a mão de obra para a produção de um caminhão é R$ 1.000. A produção de caminhão, veja que a produção de caminhão não é R$ 2.000, aí nesse caso é 1.900, porque a mão de obra ela é de alguma forma otimizada, né? Ela não é linear. Né? Então a mão de obra, inclusive eu acabei de falar, né? Ela não é linear, e aí, por causa disso, se nós fôssemos plotar, né, o custo variável em função, né, da quantidade produzida, a gente ia ver que não era uma reta. Né? Tem outro formato que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Certo? Veja só, como é que a gente pode definir se um custo ele é fixo ou variável? Né? Uma maneira da gente saber disso é a gente analisar o tal ciclo de renovação. Tá? Ele pode ser curto, né, ou pode ser longo. Né? Então, assim, o ciclo de renovação ele é associado ao custo fixo,
tá? Enquanto o custo de renovação, o ciclo de renovação longo é associado ao custo, né, associado ao custo variável, tá? Então, assim, vamos tentar entender com exemplos, né? Veja só, algumas coisas elas precisam ser adquiridas, né, o tempo todo. No caso do óleo, combustível associado aí ao veículo, né, pneu, uma coisa que a gente precisa o tempo todo para manutenção, né, do transporte, né, falando especificamente sobre transporte. Vamos pensar que você tem, por exemplo, uma empresa, né, uma frota de ônibus, né? Então, nesse caso, você já sabe quanto, baseado na quantidade de viagens que é feita, né? Enfim, com o tempo você acaba sabendo quanto que você vai gastar todo mês de óleo, de combustível, de pneu. Isso acaba sendo o seu custo fixo, né? E o que é custo variável? Né? Então, digamos que você tem a sua frota, você acaba com essa frota tendo mais viagens, né, a serem realizadas, né? Com aquela frota, né? Você pode usar a mesma frota para poder começar a fazer mais viagens, né? Isso vai indicar o quê? Vai indicar, num primeiro momento, né, um aumento, claro, do custo fixo, mas com o tempo, com a quantidade de viagens, você começa a precisar, primeiro, renovar a sua frota, depois, quem sabe, até adquirir mais frotas, né? Lembrando que, nesse caso, as unidades produzidas são as viagens, né? São as viagens. Aí você tem, nesse caso, adquirindo uma frota maior, você precisa pagar, né, mais por outros veículos, mais impostos, mais aluguel, e isso então está associado à quantidade produzida, né, e por isso o custo variável está associado então ao ciclo de renovação longo, né? E o que é interessante ainda a levantar como um detalhe importante, olha só, está escrito aqui embaixo, quanto menor o período de análise desse ciclo de renovação, maior o custo fixo, né? Então, se você tem um ciclo de renovação bastante curto, significa que o seu custo fixo tende a ser maior, tá? No sentido inverso também é verdadeiro, tá? Bom, e aí, então a gente chega a algumas formulações, né? Primeiro, que o custo total, portanto, né, ele é baseado, ele é igual, né, ao custo fixo, CF, né, custo total CT, né, igual ao custo fixo CF, mais o custo variável CV. Veja que no final das contas, né, embaixo, a gente até apresenta de outra forma, dizendo que custo total ele é função de quê? Né? E o custo que é igual ao custo fixo, que não é função da quantidade de bens produzidos, mais um custo variável, que sim, esse sim é baseado, né, na quantidade produzida. Tá? Já o conceito de custo médio, né, é igual ao custo total, tá, CT, né, dividido pelo volume produzido, pela quantidade produzida aqui. Tá? Esse custo médio aí, vamos tentar memorizar, a gente tem chamado então de CME, né? Tá? E aí, então, a gente tem um gráfico aqui, né? Veja só, então nós temos aqui um gráfico, um eixo X, que é a quantidade produzida, um eixo Y, que é o custo. Veja só, então a gente sabe, independente da quantidade produzida, a gente sempre tem um custo inicial aí, né? Que a gente chama de custo fixo. Então, por isso que na origem, né, já temos um custo ali estabelecido, uma constante que é igual a essa CF aí. E aí, à medida que a produção vai aumentando, esse custo variável faz, nesse caso hipotético aí, essa curva ter esse formato, tá? Que não é linear, como eu tinha dito anteriormente. Tá? E o custo médio, né? Então, o custo médio é a quantidade, o custo total sobre a quantidade produzida. Tá? E aí, portanto, a gente tem aí alguns gráficos, né? Então, o primeiro deles aí é o custo fixo médio, né? Baseado na figura de cima, esse custo fixo médio vai ter esse formato apresentado aqui embaixo. E o custo variável médio vai ter esse outro formato, tá? Patético. E o custo médio, essa linha mais grossa,
apresentado aí na figura. Tá? Claro, o custo médio aí vai ser sempre acima do custo variável médio, mas e também acima do custo fixo médio. Tá? Para uma determinada quantidade produzida, né, o custo médio então vai ser a soma da variável com o fixo, como a gente já tinha definido antes. Tá? A gente acabou não apresentando no slide anterior um conceito de economia de escala, mas que eu acho que fica melhor a gente apresentar na sequência. Olha só. Primeira coisa, né, nós temos aqui um custo médio, né, custo também chamado de custo unitário. Né, então, o custo médio vai ser o custo total dividido pela quantidade produzida. Foi isso que a gente definiu antes. Se a gente abrir um pouquinho mais essa formulação, nós vamos ter então que o custo médio, ou custo unitário, né, vai ser o custo, né, fixo sobre Q, que é a quantidade produzida, tá? Mais o custo variável, né? Porque essas duas variáveis Q aí, atrelada aí junto com o custo variável, acabam se cancelando uma a outra, né? Certo? Então, veja só. Então, aqui fica melhor da gente perceber o que chama de economia de escala, né? Um conceito bem disseminado aí na área de economia, né? Então, veja só. Lá em cima nós temos uma outra figura parecida com a anterior, né? A figura o gráfico de custo total, né? E embaixo o gráfico de custo médio, né? Então, esse formato é muito parecido com o da variável, com o formato da figura do slide anterior, não é isso? E aqui embaixo nós temos a definição do que é economia de escala, né? É uma região onde ocorre uma redução do custo médio com o aumento da produção. Veja só, a figura de cima aí que está em tela, nós estamos sempre vendo, né, o custo crescendo. Então, se você precisa, tem uma fábrica lá que fabrica automóveis, você vai passar a fabricar mais, né, o custo vai ser sempre maior, não tem jeito, né? Mas a fábrica, ela já está toda preparada, né? Digamos assim, ela é preparada para expandir, né? E a mão de obra ela é trabalhada, né? Ela é otimizada de tal forma que é comum a gente, à medida que a gente vai produzindo mais desse produto, o custo médio, que é o custo total sobre a quantidade produzida, começa a cair. Tá? E aí, em tese, com o tempo isso atinge um mínimo, tá? E depois a gente tem um aumento desse custo médio, tá? Que a gente chama de essa primeira região de decréscimo do custo médio, a gente chama de uma região de economia de escala, enquanto a região mais à direita, que a gente até vai falar um pouquinho mais no próximo slide, a gente chama uma região de deseconomia de escala. Tá? Então, de novo, economia de escala é uma região onde ocorre uma redução do custo médio com o aumento da produção. Tá? Outro conceito importante é o conceito de custo marginal. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui custo marginal, a definição, tá? É um aumento do custo total para a produção de mais uma unidade. Tá? Então, o custo marginal é aquele acréscimo no custo total devido à produção de mais uma unidade, tá certo? Daquele produto, tá certo? Então vamos lá, olha a formulação aqui embaixo. Custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável. Como a gente altera, imagina, você tem uma fábrica que faz milhares de automóveis por dia. Você quer saber qual é o custo para poder fabricar um veículo a mais? Veja que é uma mudança muito pequena. Né? E essa diferença, essa alteração muito pequena nos remete ao conceito de derivada, não é isso? Então, está escrito aqui embaixo, ó, o custo marginal, então, vai ser a derivada do custo total. Né? Como o custo fixo é uma constante, a derivada de uma constante vai dar zero, e aí, portanto, o custo marginal vai ser a derivada do custo variável, né, em função de quê? Não é isso? Tá? Então, qual seria o ponto ótimo para se trabalhar? Seria o encontro, né, e é isso que a economia nos traz como conceito, né, que o ponto ótimo seria o encontro das curvas de custo médio com o encontro das curvas de custo marginal. Ou seja, seria o menor custo médio e o menor ângulo do custo total, como está mostrando aqui em cima. Né?
a menor inclinação, que nada mais é do que a derivada daquele ponto, né? Como a gente pode ver na figura aqui de baixo, olha só. Então nós temos aqui uma curva de custo médio, né? E aí vem na sequência as outras curvas, olha só. Tá? Tem o menor ângulo ali em cima, e essa aqui seria a cara, né, do custo marginal. Então esse encontro aí, a gente também acaba dizendo que é um ponto ótimo, né? E geralmente nesse ponto ótimo, então, a gente também consegue verificar, né, o que é economia de escala e o que é deseconomia de escala. Economia de escala mais à esquerda dessa linha tracejada, e a região de deseconomia de escala, né, porque, veja só, o custo marginal está acima do custo médio, né? Então você tem que estar aumentando o custo por unidade produzida, enquanto que o custo médio começa a crescer, né? Então nós temos a região da esquerda de economia de escala e o da direita de deseconomia de escala, né? Economia de escala à esquerda, deseconomia de escala à direita, tá? Caminhando para o final aí da nossa aula de hoje, né? Faltando somente mais uma aula para a gente acabar a unidade 3 sobre oferta e demanda por transportes, nós temos aqui uma discussão, né, da questão do lucro, né? Então, o lucro líquido, né, seria a receita total. A gente falou de receita quando estava falando de demanda também, vocês lembram disso, né? Receita total menos o custo total, tá? Então, esse é a questão, como a gente define o lucro, né? O lucro líquido, tá? Certo? Se a gente abrir um pouquinho mais, veja só. A receita total vai ser preço unitário, né? Preço de venda de um produto, vezes a quantidade, tá, de um determinado produto, tá? Enquanto que o CT, que é o custo total, vai ser o preço unitário do produto vezes a quantidade produzida, né? Como está mostrado aí em tela, tá? Portanto, veja só, se esse é o nosso lucro, né, o que nós temos que fazer para a gente maximizar o lucro? Né? Então, vocês devem lembrar lá dos conceitos de cálculo, né, os conceitos mais básicos de cálculo. Se a gente tem uma função, a gente deriva essa função, né? Nesse caso, nós vamos derivar em relação à quantidade Q, porque a gente quer saber o seguinte, olha, qual vai ser a minha quantidade Q que eu tenho que produzir para eu ter um lucro máximo. É isso? Né? Então é isso. Ó. Então a gente tem que derivar essa função de lucro que a gente acabou de apresentar logo acima em função da quantidade Q, certo? Então se a gente derivar L em função de Q, nós vamos ter a derivada da receita total, né, em relação a Q, menos a derivada do custo total em relação a Q, e lógico, igual a zero para a gente saber, né, qual seria a quantidade produzida de modo que nós tivéssemos o lucro máximo, tá? E aí, então, se a gente trabalhar com essa formulação, nós vamos ver o seguinte, que a derivada da receita total em função de Q vai ser igual à receita marginal, né? Algo similar como a gente fez no slide anterior com relação ao custo marginal, que aliás é o que aparece aí também, ó. A derivada do custo total em relação a Q é igual ao custo marginal. Portanto, nós teremos aí, então, um ponto em que, para maximizar o lucro, né, é onde duas curvas se encontram. A curva de receita marginal, né, juntamente aí, se encontrando com a curva de custo marginal. Tá? E aí, trazendo ainda, resgatando o que a gente viu lá na aula de demanda, é o conceito de elasticidade. Né? O conceito de elasticidade, né, a definição é a razão entre a variação percentual do custo e a variação percentual da produção. Tá? Muito parecido com a nossa definição de elasticidade que a gente viu lá na demanda. Né? Então, a formulação está aí, ó, a variação percentual do custo, né, sobre a variação percentual da quantidade produzida, e, portanto, isso daí acaba sendo igual, né, à produção Q sobre C, que é o custo, né, vezes a variação do custo sobre a variação da quantidade produzida, como está mostrando aí em tela. Tá? Outra forma de apresentar, já que esse ΔC é com uma variação, digamos assim, grande, né, nós podemos também, para um determinado ponto da curva,
né, de custo, então acaba a gente substituindo esse delta por uma derivada, né, que a derivada, como todos sabem, é um intervalo pequeno, né, bastante pequeno. Tá? E aí, se a gente trabalhar um pouquinho mais, nós vamos chegar então a essa formulação aí, né, essa última apresentada, olha só. Se a gente trabalhar então essa função do meio, vamos chegar, podemos reorganizar aí as coisas de modo que a gente tenha uma derivada do custo em relação à quantidade e embaixo o custo total sobre a quantidade. A derivada do custo total em relação à quantidade é a curva de custo marginal, né? Enquanto a parte de baixo aí da razão nós temos aí C sobre Q, que é a curva de custo médio. Então, elasticidade, né, vai ser igual ao custo médio, tá? Marginal, desculpa, sobre custo médio, tá? Com determinado Q específico, claro, né? Temos aí um exercício para encerrar a aula de hoje, tá? Então veja só, nós temos aí uma empresa de transporte, tem uma função de custo total dada por C igual a 15 vezes a variável Q, que é a quantidade produzida, elevada a 1,25, tá? Em que C é o custo de manter uma oferta de transporte no nível Q. Muito bem. 3 perguntas. Primeiro, determinar o custo médio, né, e o custo marginal. Né? Provar que a elasticidade do custo é exatamente igual a 1,25, que é aquele expoente lá da variável Q, né, apresentada na função. E é uma pergunta que tem se há economia de escala. Tá? Vamos à solução. Olha só. Então, letra A, né, que pergunta determinar o custo médio e o custo marginal. Vamos falar de custo médio. O custo médio é o custo sobre a quantidade produzida. Sabemos que o custo, então, é 15 vezes Q elevado a 1,25. Nós dividimos, então, né, por Q. Então, nós vamos ter, então, uma função de custo médio, né, que vai ser igual a 15 vezes Q elevado a 0,25 em função da razão aqui em cima, né? O expoente acaba subtraindo o 1, que é o expoente aqui do que está apresentado, tá? Bom, vamos então à curva de custo marginal. Custo marginal, né, vai ser a derivada do custo em relação aqui, é isso? Então, realizando a derivada, então, né, todo mundo sabe fazer derivada, né? 15 vezes 1,25, que é o expoente 1,25 que ele desce multiplicando, vezes Q elevado a 1,25 menos 1, que dá 0,25. Então, resolvendo, terminando de ajeitar aí a função, nós temos que a curva de custo marginal vai ser 18,75 vezes Q elevado a 0,25. Então, nesse caso, a letra A gente acaba resolvendo e determinando aí as curvas de custo médio e as curvas de custo marginal, né, em função da variável Q. Na letra B, a gente já tinha provado, né, que a elasticidade, né, é igual à curva de custo marginal sobre a curva de custo médio. Tá? Então, se a gente pegar a solução do item anterior, custo marginal é 18,75 vezes Q elevado a 0,25. E a de custo médio é 15 vezes Q elevado a 0,25. Se a gente fizer uma razão de uma pela outra, vocês vão ver, então, que a elasticidade vai ser exatamente igual a 1,25, provando, portanto, né? Lembrando, inclusive, até do modelo Kraft de demanda, né, que a gente viu da outra vez, que os expoentes, né, do modelo Kraft é exatamente a elasticidade da demanda, né, em relação à variável específica daquele expoente. Né? Então, acaba que esse modelo que está em tela aí remete muito ao modelo Kraft de demanda. Né? Então, a gente acaba provando mais uma vez que esse expoente é igual à elasticidade, nesse caso, a elasticidade do custo. Né? Por fim, a pergunta, há economia de escala? Né? Então, a resposta é não, não existe economia de escala, tá? Pois o custo médio ele aumenta com o aumento da produção. Tá? Então, isso é fácil de ver olhando para a função. Né? Então, a gente sabe aí a curva de custo médio, né? Então, veja, 15 vezes Q elevado a 0,25, vocês podem até plotar aí, ver se isso realmente é verdade, né? À medida, tá, que a produção, né, aumenta, né, a gente pode perceber, né, que o custo médio, tá,
aumenta, ao invés de cair, que é uma das premissas, né, para ver a economia de escala. Tá? Então, é isso. Então, nós temos hoje aí essa aula, né, a primeira aula que fala um pouco de oferta, e na aula que vem vamos falar sobre então o equilíbrio, principalmente aí culminando aí na parte que a gente vai comparar a curva de oferta com a curva de demanda e ver o que significa o equilíbrio entre essas duas curvas. Tá? No mais, agradeço vocês pela atenção e até a próxima.